Acho que já pude aqui aceitar. Já estás aí? Já estás. Ahá. Já. Olá. Nós temos que praticar mais vezes, que é para ver se isto dá. Eu consigo pôr sempre isto ao contrário, que é uma coisa impressionante. Realmente. É como quando praticando, perde aqui a. Pois é. Olha, estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir super bem. Também me ouves bem? Sim. Porque eu estava a pensar até pôr aqui isto para ver se vai lá se fica melhor. Está melhor ou não? Ouve-se bem também. É diferente, mas ouve-se. É. Tu consegues Qual é que é melhor? ouvir bem assim? Sim. Eu gosto Sim, assim, sim. está bom. É? Sim. Estamos Ok. aqui a pôr tudo em ordem enquanto o pessoal entra. Está tudo aqui a acabar de jantar, ou ainda a jantar, ou ainda a fazer o jantar. Pois é. É isso Olha, isto é mesmo. um desafio fazer uma. Olá, Carla! Olá! Isto é um desafio fazer lives durante a semana. Ai, Pelo ok. menos para mim É, sim. começa por aí. O desafio maior é, primeiro, fazer a live durante a semana e depois a live que é, não é? Falar de stress e de gestão de stress e de organização. Olha, vamos nos apresentando. Queres-te apresentar? Quem és, etc. Enquanto o pessoal vai entrando. Vou chegar para trás. Estou quase uma moldura. Então, o meu nome é Carla Val. Trabalho em enfermagem. Eu já não gosto muito de dizer que sou enfermeira, porque acho que não é isso que me define. Apesar da nossa profissão, acaba sempre por definir um bocadinho, mas trabalho em enfermagem. E desde 2012 que também sou especialista em saúde materna, vulgarmente enfermeira parteira. E depois... Grande desafio. É verdade. E depois, entretanto, tirei uma certificação em coaching e depois contigo somos ambas especialistas em desenvolvimento humano, que é ainda para aprofundar mais, porque foi antes do Covid que desenvolvi esta paixão pelo desenvolvimento pessoal. Então, desde essa altura, já não parei mais. O bichinho ficou aí. Sim, sim. Sim, não vou parar. Isso é... Eu acho que quanto mais descobrimos o ser humano, mais nos interessamos, não é? Mais queremos desenvolver, mais queremos aprender mais a lidar com as pessoas e a estudar as pessoas, acho eu. E a estudar-nos a nós próprias, porque o desenvolvimento pessoal começa em nós, não é? Pelo menos eu falo por mim, porque as coisas que me levaram a seguir este caminho do desenvolvimento pessoal e que nos cruzamos foi precisamente a paixão por pessoas, não é? Por querer ajudar o próximo. Eu acho que começa muito por querermos conhecer. É isso. Depois, e geralmente queremos conhecer porque há algo que nos está a incomodar. E quando depois nós percebemos aquilo que já perdemos durante a nossa vida por falta de conhecimento, é assim, poça, isto é tanto e eu sei tão pouco. Então acho que vamos cada vez sabendo mais, e depois, sim, eu até posso ajudar assim as pessoas também, porque se me ajudou a mim, eu consigo partilhar. E eu acho que depois é esta paixão que também acaba por nos mover. É isso. É isso. Obrigada, Carla, por teres aceito o convite. Nada. Porque Obrigada pelo convite. lancei aqui o desafio porque, pronto, para quem não me conhece, o meu nome é Paula. Considero uma pessoa criativa, uma pessoa dinâmica e apaixonada por pessoas, por desenvolvimento humano. E apaixonada, antes de mais, pelo ambiente, claro. Esta relação entre o ser e a natureza, para mim, é fulcral e tem-me levado, primeiro, à área de ambiente, em que é a minha área de formação, Engenharia do Ambiente, em que me
permite arranjar soluções para consertar o que se estragou da natureza até agora e também desenvolver a área da sustentabilidade e a organização sustentável. E depois levou-me aqui à paixão pelo desenvolvimento humano. Porquê? Porque esta conexão entre o homem e a natureza é fundamental. E é fundamental porque nós precisamos da natureza para viver, não é? Nós precisamos da água para sobreviver, nós somos mais de 70% de água e nós precisamos da natureza, desta conexão com a natureza. E então isto levou-me a desenvolver o meu projeto e a querer me conhecer mais, tal como tu disseste, e a apostar e a investir mais em mim, no meu autoconhecimento, que é fundamental. Eu, para poder ajudar os outros, eu tenho que me conhecer a mim própria, saber o que resulta comigo, para eu conseguir depois ajudar as outras pessoas. E então esta paixão por ajudar as outras pessoas e o meu propósito de vida, que é ajudar o próximo, levou-me ao curso de especialização em desenvolvimento humano com a Sónia, em que tive o privilégio de conhecer. E foi espetacular, pronto. E depois esta paixão, porque o workshop que eu desenvolvi do Organizar e Libertar, em que tu participaste, eu disse assim, stress, houve lá uma coisa que foi tipo um gatilho que aconteceu lá no workshop, que se falou entre stress, o que nos causa stress, que a falta de organização nos causava stress. E eu lembrei-me logo, stress Carla, associei logo, stress Carla. A Carla é especialista para falar em stress. Eu vou desafiá-la. Foi isso e parentalidade, em que desafiei a Célia também. Vamos ter aqui uma live com a Célia em breve. E então pronto, e tu aceitaste o desafio. Claro. Isso é o mais importante para estarmos aqui também crescermos juntos e alcançarmos mais pessoas e darmos a conhecer também o nosso trabalho, não é? Cada uma na sua área. Uhum. Olha, queres-nos falar um bocadinho de o que é stress? Porque tu, como especialista, sabes falar melhor do que eu o que é isto do stress e quais são os seus efeitos no corpo humano, em nós, no ser humano. Eu comecei muito por associar stress a problemas de saúde, até porque também estou na área, e vejo diariamente pessoas que realmente estão sob stress. E o problema é que nem sequer reparam que estão sob stress. Porque basicamente, stress é uma resposta do nosso corpo. Há algo que nós percepcionamos como ameaçador. Ter alturas de stress, ter dias, fases, situações de stress é normal e é desejável, porque isto, no fundo, é uma forma de nós reagirmos mais rapidamente e às vezes precisamos de reagir, porque quando nós percepcionamos stress, o nosso corpo prepara-se ou para lutar ou para fugir. E isto é importante no ser humano, é importante na sobrevivência. E há certas alturas que nós precisamos, até para produzirmos melhor, por exemplo, para reagirmos, para termos mais ação. Isto é bom. O problema é que as pessoas, agora estou a generalizar, mas eu vejo muitas pessoas a viver continuamente sob stress. Ou seja, o seu corpo está continuamente em luta ou fuga. E isto não é normal. Porque quando o nosso corpo está assim, são libertadas as hormonas. E o nosso corpo prepara-se mesmo para fugir ou para reagir, para lutar. E estas hormonas, que é o cortisol e a adrenalina, assim, o cortisol por si só é anti-inflamatório em pequenas doses, tanto que se dá os corticoides. O problema é que em excesso é o contrário, é inflamatório. Portanto, as pessoas que estão sob stress acabam por, mais tarde ou mais cedo, e este stress contínuo, mais tarde ou mais cedo vão ter problemas físicos e problemas psicológicos. E depois o que é que acaba por acontecer? Acaba por procurarem, ou acabam por ter comportamentos que ainda vêm piorar isto. Ou seja, uma pessoa que está ansiosa, por exemplo, começa a fumar, e eu já tenho ouvido muitas vezes, porque é que você fuma? Para diminuir o stress. Pois. Começa a fumar. E quanto mais stress tem, mais fuma. Mas nós temos é que ir à causa. O que é que está a causar stress àquela pessoa? E a nível físico, quer dizer, há inúmeras coisas, né?
vêm os problemas cardiovasculares, vêm os sistemas digestivos, problemas digestivos, pessoas com gastrite, por exemplo, que é uma inflamação das paredes do estômago. Há sempre ansiedade ali metida. Depois, o sono. O sono é sempre, e eu já passei por isto, o sono, eu passei por insónias, por isso também sei. E estava associado ao stress. É sempre algo, e as pessoas assim, porquê é que eu não durmo? E está associado ao stress. As pessoas que têm mais irritabilidade, também tem a ver com o stress, ou que são muito reativas, que têm muita raiva, têm stress associado. E depois isto vai prejudicar a parte pessoal, não é? E a parte profissional. Depois há formas de gerir e uma delas é a organização. De facto, há várias, né? Que depois posso dar vários exemplos, mas a organização acho que é toda a praia e acho que aí é uma forma de realmente gerir o stress. Até porque na organização, de acordo com a minha perspectiva, depois dás a tua, ajuda-nos também a planear, a controlar mais. O ser humano gosta muito de ter as coisas controladas. E isto dá-nos alguma segurança. Sim. Exato. Porque o stress aumenta quando nós temos a sensação que estamos a perder o controle. Sim, ou quando há muitas situações que são imprevisíveis. Isto também aumenta o stress. Portanto, quando há organização, acaba por aumentar o controle sobre as situações e diminui as situações imprevisíveis. Portanto, além de outros comportamentos que a pessoa pode ter, de outras coisas que pode optar para diminuir o stress, mas a organização, e realmente hoje estamos a falar dessa questão, é outra das possibilidades de gerir o stress. Ou seja, eu acho que, na minha perspectiva, o stress pode ser bom para algumas situações, não é? Aquilo que estavas a dizer, e pode ser mau. E aí causa um desequilíbrio, não é? Ou seja, tudo é uma questão de equilíbrio no corpo. E nós, como seres vivos, não é? Como seres naturais, nós precisamos de estabelecer esse equilíbrio e permitirmos-nos não estar em constante stress. Que eu acho que as pessoas, lá está, foi aquilo que tu também disseste, as pessoas acabam por não se aperceber que estão em situação de stress e que têm o cortisol a 1000 no corpo, quando deviam permitir-se baixar esses níveis e não permitir que explote, ou seja, esse nível, ou seja, que passe esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. E o que acontece muitas vezes, eu até coloquei umas questões durante o dia de hoje no meu stories, precisamente por causa disso. É importante nós percebermos quais são os gatilhos que nos faz desplotar, ou seja, o stress é bom, a adrenalina é boa até um determinado ponto, porque nos permite combater a procrastinação e permite-nos reagir, é a nossa defesa pessoal, não é? Enquanto ser vivo. E é o nosso instinto, por assim dizer, mas passando esse limiar, esse ponto de equilíbrio, altera-nos o sistema todo e a maior parte das pessoas nem percebe que a maior parte das doenças são derivadas do stress e que problemas de saúde são derivados do stress. E lá está, para mim a organização é fundamental porque permite-me ter o controle sobre as coisas, mas há uma frase que eu gostava de partilhar contigo, do Simon Sinek, que ele falou hoje a dizer que quando nós tentamos, ou seja, quando focamos demais, colocamos o nosso foco na ordem, ok? Perdemos um bocado a nossa criatividade. E, ou seja, lá está o ponto de equilíbrio. Ou seja, nós podemos ser organizados, mas não ser demasiado organizados. Permitir-nos também ter alguma flexibilidade na nossa organização. E quando eu falo aqui em organização, como ponto, como um dos pontos que nos facilita na gestão de stress, que nos permite gerir melhor o stress, não é aquela organização exacerbada, porque aquela organização ao extremo, de tipo casa de revista ou pronto, whatever, também nos pode causar stress. Não concordo. É engraçado que eu estava a pensar nisso, eu assim,
é bom organizar, é um facto. Mas há pessoas que levam isto ao extremo. E se alguma coisa está fora do lugar, isso é que faz entrar em stress. Mas isto é o extremo. E as pessoas sofrem quando alguma coisa não está exatamente como elas querem. Olha, é engraçado, porque o desenvolvimento pessoal e o curso que fizemos permitiu-me perceber alguns gatilhos, mas às vezes dou por mim, e foi por isso que eu estava a dizer que a Célia até está a dizer a organização ao extremo pode tornar-se uma obsessão. É verdade, Célia. Uhum. Sabes que eu hoje estava a dar por mim a dizer assim, não, eu às vezes sou um exagero, porque eu estresso quando eu organizo as coisas e a seguir vem alguém e desorganiza. Ou seja, o desenvolvimento pessoal permitiu-me perceber, colocar-me no papel do outro também. Em algumas situações, nem sempre, porque nem sempre eu consigo ter este equilíbrio e ter este ponto de equilíbrio. Achas que é importante, por exemplo, nós sabermos qual é, ou seja, quando nós percebemos qual é o gatilho, um truque. Tens algum truque que te permita fazer a tua gestão de stress que possas partilhar? E é essa questão, é aí que entra o autoconhecimento, porque, e isto já é um bocadinho mais à frente, porque inicialmente o que me ajudou mesmo a gerir o stress foi exercício físico, porque acho que é uma forma rápida. Quem está em stress e quer parar aquela situação, eu acho que exercício físico, caminhar na natureza, para mim é muito tranquilizador. Isto ajuda mesmo. É como se fosse aquele penso rápido que a gente precisa. Sim. Depois, com o tempo, o que me ajudou muito, e cada vez mais, porque depois a gente também aprofunda, é eu conhecer-me. E conhecer, sobretudo, os meus pensamentos. Perceber o que é que eu estou a pensar. Porque vem um pensamento e a gente já sabe que a seguir aquilo é um padrão. A seguir vem uma série deles atrás. Sim. E quando eu consigo, e quando a gente consegue identificar, e no fundo é esse gatilho, mas quando eu consigo identificar qual é que é o pensamento que vem associado àquele gatilho, eu consigo parar. Uhum. Ou seja, e antes não. Porque depois vem aquele rol de pensamentos, a gente começa a sentir ou uma raiva, ou sei lá, uma tristeza, o que for. E agora, quando se para por aí, as sensações, os sentimentos acabam por já não vir, porque eu consegui parar. Mas isto é muito trabalho de reflexão e de conhecer-me. É mesmo. O autoconhecimento por isso é que, exatamente. Por isso é que não é aquela solução rápida, mas é algo que vem depois. Eu, por exemplo, na minha experiência, eu trabalho muito com deadlines. Eu trabalho num departamento de projetos em que nós trabalhamos com muitos deadlines. E uma das maneiras que eu tenho para gerir o stress é através da respiração, porque é tira e queda. Ou seja, eu paro, respiro, faço para aí 5 respirações profundas, respiro. Às vezes é incontrolável, também dependendo do ponto de stress, porque também depende dos vários fatores, não depende só de nós. Mas eu tento controlar aquilo que está ao meu alcance, que isto é que é fundamental. Nós só podemos controlar aquilo que está ao nosso alcance. Quando nós trabalhamos com uma equipa, inseridos numa equipa, claro. Há dias melhores, há dias piores, não é? E então às vezes é difícil lidar com pessoas e não estamos às vezes para aí virados, por assim dizer. Sim. Então as respirações para mim é tiro e queda. E outro truque para mim é a natureza. Para mim a natureza mas dependendo do estado, é ou floresta, colocar pés no chão, na terra, mesmo para descomprimir, e deadlines. Jandira, deadlines é datas limites de entrega. Ou seja, propostas em que a data limite de entrega, por exemplo, é para ontem. Isso são deadlines. Chama-se... não vou traduzir à letra porque não tem nada a ver traduzir à letra, mas
É tipo a tua meta. Tu tens aquela meta que tens de cumprir, tens aquilo para entregar naquela determinada data e tens que trabalhar e depender de terceiros para chegar lá. E às vezes o depender de terceiros. Então acontece isto, a gestão de stress, aprender a gerir. Eu acho que o stress está muito relacionado também com a gestão de emoções. E esse autoconhecimento permite-nos realmente dar isso. Um dos truques para mim é a respiração, porque está ao meu alcance e está naquele momento, no meu local de trabalho, eu consigo fazer a respiração. O segundo ponto é natureza, para mim. Natureza, dependendo de onde é que eu estou, mar, terra, o que for, mas só ouvir os passarinhos, por exemplo, para mim já me acalma imenso. E é fantástico. E a aprender a praticar mindfulness, que eu acho que é muito importante, que é o aqui e o agora, e agradecer. Um coração grato consegue gerir muito stress. Agora, é fácil. O que é que achas, Carla? É fácil? Não, requer trabalho. Eu, por acaso, agora estava a lembrar que ainda há outra coisa que eu faço. Eu, inicialmente, no início da minha profissão, eu trabalhei numa urgência geral. Portanto, estava em contacto com pessoas em perigo de vida. E isso realmente é um stress. E como eu tive nessa fase, que para mim eu considerei quase o extremo, então agora eu já não estou nem sequer trabalho no hospital, então eu às vezes digo, peraí, alguém está em perigo de vida, ou seja, eu relativizo, eu vou para o extremo. Alguém está em perigo de vida? Não. Então, calma, isto, o que é que assim tão mal pode acontecer? No fundo é ficar presente, ficar no agora. Não estar já a fazer filmes, porque a nossa mente é espetacular a fazer filmes. Portanto, é posicionar no aqui e no agora e o que é realmente importante. Pronto, isso também me ajuda. As respirações, sim. E outra coisa que é engraçado que eu já reparei é que às vezes, quando estou nos momentos mais tensos, os ombros ficam assim. Pois é. Eu acho que a gente devia ter um espelho à frente. Nós estamos assim, exatamente, a trabalhar no computador. Assim. E depois assim, espera, põe-te assim. E logo a nossa postura, nós utilizarmos a nossa fisiologia também ajuda. A respiração, claro, ajuda, mas também pôr os ombros para trás. Imediatamente, nós parece que respiramos de outra forma, de forma até mais calma. Sim. Eu utilizar o nosso corpo também para diminuir esta situação de stress que estamos a viver nessa altura. Para mim também me ajuda. Pronto. E, sim, eu acho que depois mindfulness, meditação, isso ajuda imenso. Não é com a continuação, portanto, tem que ser um hábito mesmo para cuidar de nós. Isto, no fundo, acaba por ser hábitos que se vão tendo, que fazem com que tenhamos um corpo e uma mente mais cuidada, que é mesmo assim. E hábitos fáceis de ter. Sabes que eu acho que o ponto fundamental no ser humano, e nós vivemos todos, nem lá a hora, sempre ao trabalho, filhos, família, o que for. E eu acho que nós vivemos sempre no ponto limite, como se o mundo fosse acabar amanhã. Estamos a uma velocidade extrema. Eu acho que o mais importante é parar e refletir realmente aquilo que estamos a fazer. Como é que estamos a viver? Que estilo de vida é que estamos a ter? E isto é fundamental na organização, ou seja, nós nós temos que ter uma organização pessoal, e eu acho que quando eu digo temos que ter, a organização pessoal é fundamental no nosso dia a dia. Nós criamos hábitos, rotinas, isto é organização, criar hábitos e rotinas. Eu vou-te ser sincera, quando a mim me dizia que tens que, esquece. E depois quando diziam, tens que criar uma rotina. E eu detesto rotinas, não tens noção. Eu sou daquelas pessoas que eu não gosto de sempre da mesma coisa, daquele método, daquela maneira. Mas há rotinas que ajudam. E, por exemplo, uma das rotinas que me ajuda, e agora nós estamos de férias, não é, no período escolar, e acaba por estar, estamos mais relaxados de não levar os filhos à escola e ter aquele horário de entrada dos miúdos na escola, etc., que causa stress. Mas, e trabalhos de casa, e trabalhos para o dia seguinte. Mas uma das práticas que eu utilizava era precisamente a rotina. Eu acordava àquela hora, às 6 da manhã,
tinha o meu tempo, o tempo para mim, às 7 horas acordava os miúdos, já tinha o pequeno almoço pronto, etc. Ou seja, já tinha aquelas rotinas definidas para não me causar caos. Porquê? Porque basta não ter uma roupa escolhida, uma coisa fora do sítio, um almoço não preparado, um lanche não preparado, que causa logo o caos e causa logo stress à saída de casa. E o mais desafiante para nós, pais, é que nós já estamos a acelerar os nossos filhos. Nós já estamos a pôr os nossos filhos a 1000 a hora. E nem usufruímos, nem desfrutamos muitas vezes do tempo que estamos com eles. Porquê? Porque é sempre tens que, tens que, tens que. E se nós criarmos rotinas, mesmo por exemplo a nível de jantar, às vezes os miúdos têm práticas fora têm atividades extracurriculares e às vezes eles acabam por jantar muito tarde e deitam-se muito tarde. E eu, por exemplo, no meu dia a dia, quando isso acontecia, eu já tinha. Pronto, eu vou ser honesta. Normalmente quem cozinha cá em casa não sou eu. Eu hoje postei nas stories isso. Mas, ultimamente, como o meu companheiro tem ido buscar o filho ao trabalho, ou seja, acaba por estar eu a gerir essa parte do jantar. E hoje, então, foi um desses dias. E acabei por estar eu a montar, a fazer o jantar, etc. E já tinha as coisas mais ou menos pré-definidas, já tinha a carne fora do frigorífico, foi só fazer as bolinhas para as almôndegas e fazer. Ou seja, já tinha as coisas pré-definidas, já tinha esta organização. Para quê? Para não causar tanto stress. Mas posso-vos dizer que tive stress, porque me faltava um ingrediente. E então tive que reinventar e fazer. Criar ali uma solução e quando o ingrediente chegou, só foi juntar e acabou, já estava o jantar pronto. Acho que não levar ao extremo também nos ajuda a relativizar, mas não é fácil, não é? E é uma questão de autoconhecimento. O autoconhecimento é mesmo fundamental. E não só o nosso autoconhecimento, é o conhecimento também das pessoas com quem vivemos e com quem partilhamos o espaço, não é? Porque eu sei que reajo de determinada maneira a um determinado input, mas eu sei que as outras pessoas que vivem comigo reagem de outra maneira, porque têm personalidades completamente diferentes. E o stress, a gestão de stress delas é diferente da minha gestão de stress. Não sei, Carla, se tiveste alguma pergunta no Stories. A gente só nos conseguimos controlar. E só mesmo no seguimento do que estava a dizer, sim, nós só nos conseguimos controlar a nós. E a verdade é que a gente às vezes quer controlar as outras pessoas. De forma até inconsciente, não é? Não, mas quando nós pensamos, espera lá, eu consigo controlar-me a mim. O que é que eu consigo fazer aqui? A outra pessoa, pronto, a gente não consegue fazer nada. E eu acho que também muito, em relação, por exemplo, aos filhos, eu acho que tem que ser muito pelo exemplo. Aquilo que nós fazemos, não é aquilo que eu digo, mas é aquilo que eu faço. E exatamente. Eu acho que é por aí. Sim, é por aí. Eu também tenho uma rotina matinal e eu nunca fui assim muito aversa a rotinas. Era mais a organização. Para mim, a organização era quase uma prisão estar ali, porque eu sou muito voltada para a ação e ter que organizar era perder tempo. Não é, claro que não é, eu acho que é ganhar tempo, mas era a minha perspectiva. Claro que depois era pior. Portanto, a minha rotina também, eu por acaso também me levanto às 6 da manhã e gosto muito de cuidar do meu físico e do meu mental naquela hora. E eu acho que a forma, ainda hoje estava a partilhar, a forma como nós começamos o dia tem muito a ver com a forma como depois o nosso dia corre. E se ele corre de uma forma mais calma e mais tranquila, ele vai correr melhor. Se começamos logo em stress, à pressa, porque acordamos tarde, porque eu assim que toco ao despertador, às vezes até acordo um bocadinho mais cedo, porque isto começa logo a estar programado, mas se está-se a adiar
levantar, depois levanta-se à pressa. Isto para mim não é impensável eu fazer isto. Eu Porque eu já também, sei por acaso. que ia estar aqui a remoer-me por dentro. E E estas faz pequenas mal ao coisas. cérebro, isso também, atrasar o levantar faz mal ao cérebro, porque tu acabas por não descansar naqueles 5 minutos de... Exatamente. Aquilo é um engano, não É. é? Que as pessoas, que a gente faz. A gente, quer dizer, não costumo fazer isso. Pronto. Portanto, eu costumo mesmo. Eu lembro de uma vez estar numa formação, até era para adolescentes, e o professor, o formador, estava a perguntar o que é que nós gostávamos de fazer. E eu, na altura, disse que gosto de tomar o pequeno almoço nas calmas. E até me parecia algo estranho. Sem ninguém. Assim, deve ser um ET esta senhora. Mas sim, porque eu gosto mesmo de ir com calma. Porque senão eu acho que começamos a trabalhar já irritados e estressados. E, Sim, portanto, e agradecer, eu acho que também é muito importante. como Ou seja, ter aquele momento para agradecer do dia, Uhum. por aquilo que queres, não é? Exatamente. Sim, exato. Uma forma, agora vou só mesmo terminar, uma forma de causar baixos níveis de stress que as pessoas não se apercebem é o facto de estar a criticar, o facto de estar Sim. preocupado com algo, o facto de ter pensamentos negativos. Isto causa níveis de stress. E pessoas que têm estes padrões estão assim continuamente, diariamente. Portanto, e depois o problema é que o ser humano habitua-se ao stress. A gente nem se apercebe, mas nós vamos habituando. E isto, a pouco e pouco, vai fazendo nosso. Portanto, É isso, lá está, sim. volta ao conhecimento. Sabes que no livro Manhãs Milagrosas, não sei se já leste, É esse, não. este livro vale a pena ler. E eu até estava aqui com ele aqui aberto, que era para dizer, é do Hal Elrod. Este Manhãs Milagrosas fala precisamente da rotina, do modo como tu, ou seja, tu defines o teu dia na primeira hora da manhã. Uhum. Não interessa se acordas às 5h30, ou às 6, ou às 10, ou às 11, o que for. Aquela primeira hora da manhã é o que vai definir o teu dia. Isso acho que para mim é muito importante, fazer uma caminhada. Por exemplo, eu nunca deixo o carro, porque eu não consigo deixar o carro no centro empresarial, porque é só para quem tem acesso, privilegiado e não sei o quê. Então deixo o carro sempre um bocado a 10 minutos de distância. Portanto, ando sempre a pé 10 minutos. E ando a pé 10 minutos, não no meio do trânsito, não no meio dos carros estarem sempre a passar, mas vou por uma ecopista, pelo corredor do Leiça. Uhum. E só o facto de ir esses 10 minutos, esteja chuva, esteja sol, por esse corredor verde, apesar do rio estar poluído, tem biodiversidade. Só o facto de ter flores, de ter natureza, os passarinhos a cantar, é giro ver as cegonhas, as garças, na época delas, é muito engraçado. E conseguires ver os milhares também. Ou seja, tudo isto aqui é mindfulness. Logo, aquele caminho que eu faço estes 10 minutos, chego ao trabalho com uma leveza que muitas vezes dou por mim, com os meus colegas a chegar, parece que trazem o mundo às costas. E muitas vezes eu digo, fogo, ainda agora está a começar o dia, já estás com esse semblante. E isso que tu disseste é muito importante, porque se nós nos permitirmos estar sempre no reclamismo, na crítica, na negação, sempre a cascar no outro, sempre a ver coisas negativas, nós acabamos por entrar nesse registro e acabamos por colocar e focar a nossa energia nisso. E também isso tem a ver com a nossa organização mental, não é? Onde é que tu colocas o teu foco e a tua energia? E muitas vezes a pessoa fala, quando se fala em organização, associa-se logo a casa, não é? Mas a organização é muito mais que a casa. A organização começa dentro de nós. Como é que nós temos o nosso corpo organizado? Como é que nós temos a nossa mente organizada? Como é que nós nos organizamos internamente? Ou seja, como é que nós alimentamos o nosso corpo? Ou seja, a nossa organização pessoal, mental. E esta organização mental vai nos permitir focar a nossa energia para determinados pontos do dia a dia. Por exemplo, eu hoje custou-me imenso o meu dia, porque hoje estava mesmo em baixo. Não sei se era do tempo ou se
estava irritada. Sabes o que é aquela irritação? E aquela maneira, qualquer coisa que me dissessem eu estava reativa? Eu estava assim. Mas que começou logo de manhã com um e-mail, que eu comecei logo, mas não sei o que é, ou seja, comecei logo aqui a matutar e ao final do dia eu disse, não, vou ter a live sobre organização e gestão de stress, eu vou mas é descomprimir e hoje foi assim, amanhã vai ser melhor, vou ter outra oportunidade, vai ser melhor. E ao final do dia já estava com uma maior leveza, mesmo no meu semblante, mesmo na minha maneira de estar, porque às vezes nós permitimos que o ambiente onde nós estamos desorganize-nos internamente e nos causa aquela, lá está, a gestão do stress, a gestão de emoções, o nosso autoconhecimento. E este livro, Manhãs Milagrosas, aconselho a ler, quem não leu, porque é espetacular, fala precisamente das rotinas, daquilo que é importante nós fazermos e canalizarmos a nossa energia e o foco nos desafios maiores para amanhã, que é quando nós estamos ali no pico da nossa energia e no auge da nossa energia. Por isso é que muitas vezes as pessoas que acordam e estão sempre a carregar para atrasar a mente delas, nunca chega, ou seja, a mente delas, depois a pessoa acaba por adormecer muitas vezes. Porquê? Porque a mente habitua-se sempre ao atraso dos 10, mais 10, mais 10, mais 10. E depois é pior, porque entra logo naquele pico de stress do, estou atrasado. Exatamente, é isso mesmo. Não é? É uma coisa até simples, né? E que estão já a induzir o stress. Isso é verdade. Por falar em livros... Mas olha, diz? Desculpa. É só mesmo, como estavas a falar em livros. Houve por acaso um livro que também me ajudou nesta questão de começar amanhã, que é o Clube das 5 da manhã. Eu, na altura, que eu até me levantava um bocadinho mais cedo, mas para mim acho que não era muito benéfico, porque às vezes também depende das pessoas, né? E para mim, neste momento, não é benéfico acordar antes das 6. Eventualmente, um quarto para as 6, mas não. Mas também tem a ver um bocadinho com as rotinas, com os hábitos. Sabes que nós também temos que começar a conhecer o nosso corpo. E se o nosso corpo é descanso, nós temos que descansar e está tudo bem. Aqui a Carla está a perguntar se conhecemos a regra dos 5 segundos da Mel Robbins. Eu não conheço essa regra dos 5 segundos. Ela já tinha falado nesse livro. Sim, mas eu não... Agora fiquei curiosa, eu vou procurar aqui na UC. E sabes que essa parte da... Eu tentava acordar mais cedo e houve uma altura que eu tentava acordar às 5h30 e às 6, às 5, mas eu sentia muito cansada. E eu sou uma pessoa que me deito super cedo, eu deito-me às 10, sempre, todos os dias, a minha rotina é deitar-me às 10. E eu organizo-me sempre para deitar-me às 10, porque era a hora que os meus miúdos se deitavam na época de escola. E então a regra cá em casa é deitarmos às 10, porque eu precisava dormir aquelas horas. Vou ver, Carla, nós vamos pesquisar na UC esse livro. E sabes que eu comecei a sentir-me cansada, muito cansada mesmo. E ao sentir-me cansada, eu percebi que eu tinha, primeiro já me estava a causar stress, o facto de tenho que me levantar às 5, porque às 5 é que não sei o quê. Não, calma. Cada um é cada qual, que é mesmo assim. Se eu sinto que o meu corpo me está a pedir descanso, então eu vou-me permitir descansar. Eu posso te dizer que agora eu consigo estar no sofá a ver uma série da Netflix. A Paula antiga não conseguia estar no sofá sentada a ver a Netflix. Sabes porquê? Porque a questão da educação, do estar parada, é preguiça e é sinónimo de preguiça. O estar parada a ver uma série, sabes? Aquela educação que nós às vezes temos cá dentro. Sim. E nem sabemos e nem nos apercebemos do estás parada, és preguiçosa, sabes? Então tens que estar sempre a fazer alguma coisa. Então se és mulher ainda é pior, que a tua educação ainda é mais nesse aspecto. Tens que arrumar a cozinha, tens que ir pôr a roupa a secar, tens que ir pôr a roupa a lavar, tens que ir pôr não sei o quê, tens que estar a fazer qualquer coisa. Isso é ser produtiva. E às vezes o ser produtivo, e houve um colega meu no trabalho que me disse que é muito importante, porque ele disse, é muito importante os nossos filhos estarem sem fazer nada, porque é quando a criatividade
expande. E eu, olha, tens razão. E ele é porque tu permites o teu pensamento fluir e permites criar. E permites a criatividade estar aqui em dinâmica. E isto ficou-me na cabeça. E é verdade. E uma das coisas que nós falámos no curso de desenvolvimento, da especialista em desenvolvimento humano, foi esse das crenças. E isso mexeu comigo. Porque eram as crenças de o estar quieta, não fazer nada, é falta de produtividade. Quando às vezes nós precisamos de estar sem fazer nada, para aquela questão da estratégia, do planeamento, da criação de conteúdos, isto funciona quando nós estamos paradas e nos permitimos idealizar e visualizar o nosso timeline, não é? A nossa linha do tempo e fazermos o nosso campo visionário dos conteúdos, daquilo que queremos passar às pessoas, do nosso trabalho. Foi assim que nasceu o meu workshop, na altura de organizar e libertar, porque eu estava a ir para um sítio completamente errado. Porquê? Porque eu estava a ir, não vou fazer isto, vou fazer aquilo. Sabes, aquelas ideias todas a mil a hora, mas depois eu tive que parar, tentar e dizer não, vou para algo que as pessoas precisam, que é organizar para libertar. E foi aí que eu também te lancei o desafio da gestão de stress, porque eu acho que é muito importante nós percebermos como é que nós podemos gerir o nosso stress. E a organização é fundamental nisso também. Olha, tens algumas dicas que queiras deixar? Não sei se há perguntas daquelas. Tens alguma pergunta que queiras partilhar? Sim, quero partilhar aqui uma e vou ler. Que me colocaram esta questão, que era: como não entrar em stress quando se tem uma família completamente desorganizada? E por acaso é interessante, não é? Como é que não se entra em stress? Uma pessoa quer se organizar, mas tudo à volta, e a gente sabe que o ambiente à volta também tem influência em nós, como é que a gente faz? Eu foquei só em três aspectos. Primeiro, sermos sinceros, ou seja, sinceridade. E esta sinceridade é dita com amor, basicamente, ou seja, com uma comunicação assertiva. Porque acredito que na família, né, e são pessoas que gostam de nós, não fazem as coisas para nos prejudicar. Exato. Portanto, eu posso dizer, olha, quando tu tens este comportamento, quando tu fazes isto, eu sinto-me assim. Quando tu deixas isto desarrumado, na minha zona de trabalho, para mim é complicado. Eu perco a concentração, eu diminuo a minha produtividade, pronto, fico mais em stress. No fundo é estar a dizer o que é que aquilo me está a causar a mim, não estar a apontar o dedo. Porque o que é que às vezes faz? Faz isto, faz aquilo, faz sempre isto, deixas sempre isto assim. Isso às vezes é o que acontece. E o que é que isso faz nas outras pessoas? Assim, pões à defesa. Porque se eu estou a atacar, o que é que a outra pessoa vai fazer? Defender-se. É como se eu estivesse a ativar o pitbull interno dessa pessoa, não é? E quando as pessoas estão à defesa, nem sequer nos ouvem. Mas o objetivo aqui é eu ser ouvida, porque eu estou a ficar em stress pela desorganização que anda à minha volta. Portanto, no fundo, é isto também. Eu acho que é dizermos o que é que aquilo nos está a causar. Outra coisa que eu acho que é importante é eu focar-me naquilo que eu consigo controlar. E se calhar, por exemplo, há uma parte, por exemplo, aqui há uma parte da casa que esta aqui é só para eu trabalhar, eu vou organizar à minha maneira, focar mais neste bocadinho aqui. E depois, eu acho que também às vezes é um bocadinho relativizar. Eu sei que é importante a organização, claro, mas eu também não sei que desorganização é esta. Mas se aquilo que nos estamos a focar vai aumentar, se eu me foco na desorganização do outro, às tantas eu só estou a ver desorganização. E se calhar até há coisas que até não estão assim tão más. Pronto, portanto, focar-me antes em mim, relativizar e também dar o exemplo. Eu acho que aqui, quando eu começo a organizar, em vez de, mais do que estar a dizer, olha, arruma isto, arruma aquilo, eu acho que depois de uma forma assim subtil, eu acho que as pessoas vão mudando de comportamentos a pouco e pouco, porque é o exemplo.
E tens Isto é fé para mim. nisso? Hã? Tens Quê? fé nisso? Eu pergunto se Tenho, tens fé nisso. Tem tenho. resultado Só aí em que, casa? Um exemplo. assim, porque, por exemplo, a minha filha, houve uma altura, ela agora tem 16 anos, e houve uma altura, ela estava, ela é muito focada na escola, e tinha o quarto que era assim, aí em cima vocês não devem ter, mas aqui em Lisboa a Feira da Ladra, que eu chamava a Feira da Ladra, Aqui também há. Aqui também há. porque era uma confusão. Pois. E eu dizia, oh Rita, arruma isto. Ai, eu não devia dizer o nome, que ela não volta ainda está aí. Arruma isto, arruma aquilo. E a verdade é que eu acho que ainda lhe estava a causar mais stress, porque ela por si só já estava num stress por causa da escola. E eu ao fazer isto também estava a prejudicá-la, Pois. sinceramente. E depois eu penso assim, espera aí, isto é assim tão importante? Ok, o quarto está desarrumado, ela está lá a estudar, o que é que eu fazia? Encostava à porta quando saía. Claro. Eu já não queria saber. Coração que não vê, coração que não sente. Não sou assim. E depois, às vezes era meias de todo lado. E eu assim, ok, vão ficar aí. Há de ficar aí. Meias com fartura. Quando ela precisar de meias, há de pô-las lá. Porque depois não tem. Exatamente. Exatamente. Pronto. Mas depois até acabou por arrumar. E depois acabei por perceber que ela realmente estava também numa altura de grande stress e ansiedade. E eu acho que também não a estava a ajudar a estar continuamente ali a picar. E ela depois, por si só, acabou por ir arrumando. Portanto, eu acredito mesmo que o exemplo funcione. Pode não funcionar logo a curto prazo, mas depois acaba por funcionar. Porque depois, depois acabava por lhe dizendo, olha, consegues estudar num sítio que está mais arrumado, mais organizado, porque isso causa-te mais confusão no cérebro de forma inconsciente e está-te a prejudicar. Portanto, se estiveres mais arrumado é melhor. E isto vai entrando pouco e pouco. E, portanto, eu acho que sim, acaba por funcionar. Sabes que a minha experiência aqui em casa é só rapazes nesta casa. Então o desafio acaba por ser maior. E eu tenho as coisas Talvez seja uma organizadas. crença, oh Paula, talvez seja uma crença. Não, não, não é crença. Esta é evidência mesmo. Porque aqui em casa é experiência. Então Sabes? pronto. Não, mas a questão de ser rapaz é. Atenção, que os meus filhos já foram piores. O meu companheiro, que é aquela desorganização que, pronto, não tem remédio. E então ainda acaba por ser mais desafiante. Porque, é assim, os espaços comuns, o que eu digo aos meus filhos é, olha, nós vivemos na mesma casa, coabitamos, não é? Então nós temos que ser uma equipa, todos colaborarem. Pronto. E há coisas que eles já fazem, tipo, acabam de comer, metem o prato na banca ou na máquina, cada um arruma o seu prato, ou seja, já temos estes métodos, cada um pega na sua roupa e mete na cestinha da roupa, no sítio direitinho, cada um pega depois na sua roupa para guardar, porque eu dobro a roupa, passa ferro, dobra a roupa, e eles guardam. O grande desafio aqui são as cuecas e meias, que têm dois cestos, um dos miúdos e outro do graúdo, e o do graúdo está sempre cheio. Eles é muito engraçado porque eles de manhã vê se eles ir aos cestos ou buscar cuecas ou buscar meias. E é muito engraçado. E acaba por ser desafiante para mim, porquê? Porque eu gosto de ter as meias e as cuecas arrumadinhas, tipo Mary Kondo, sabes? Assim arrumadinhas. Mas depois eu comecei a relativizar, que foi aquilo que tu disseste. Olha, pronto, se para eles funciona assim, deixa estar. O resto da casa, aqueles são dois cestos. Se chega alguém a pegar nos cestos e meter em qualquer sítio, e o resto da casa está organizada. A despensa está organizada. Agora, há coisas tipo da organização que é quando pegas no último, imagina, na última coisa da despensa, imagina um pacote de leite, pegas no último pacote de leite e abres, avisas que está a acabar, porque agora nas férias, não é? O meu está em casa sozinho, gasta mais coisas, é sempre o que eu digo, olha, é uma questão de organização,
Nós trabalhamos, por exemplo, com a To-Do List, é uma das aplicações que eu utilizo para gerir aqui em casa, por exemplo, a lista de compras. E funciona, e eu partilhei com o miúdo, e ele escreve lá aquilo que está a faltar, ou fiambre, ou queijo, ou leite, estás a perceber? E é um dos truques cá em casa que funciona, que é para ter as coisas direitinhas na despensa, para não faltar, etc. E outra coisa também que funciona aqui é, pronto, incutir o espírito de equipa. Nós somos uma equipa e gostamos de ter as coisas organizadas. Tanto que o mais velho, por iniciativa dele, à sexta-feira, aspira a casa toda. E é uma coisa que, mãe, aspirei a casa e não sei o quê, porque ele gosta de ter o quarto arrumado. O quarto dele não é muito grande, mas ele gosta de ter o quarto arrumado. E então gosta de ter o quarto sem pó. E então ele, por ele, já arruma. Portanto, eles acabam por ver a casa organizada e também se sentirem bem numa casa organizada e na organização, não é? Uhum. Então aquilo que também disseste, acaba por ser o efeito espelho, não é? Se eles veem que há organização, por exemplo, eu já fui a casas que, misericórdia, disse ao pé destas casas, a minha é uma casa de revista. Porque, por exemplo, nós temos o hábito, nós temos a sapateira à entrada, cada um com a sua, e mal chegamos, pegamos nos sapatos. Se formos sair, não, deixamos sempre os sapatos à entrada e andamos descalços em casa ou de chinelos. Mas desde o Covid que é assim, nunca andámos calçados dentro de casa. Mas quando já não vamos sair, eles pegam nas sapatilhas e metem dentro da sapateira. Só isso dá um ar de arrumação à casa fantástico. Só aquele facto de chegares a casa e não teres ali os sapatos no meio do caminho e não teres mochilas e não sei o quê, só isso já dá uma tranquilidade. É verdade. Eu, por acaso, desde o Covid também não andamos com os sapatos cá em casa. Eu acho que foi Acho que foi um hábito que é saudável. Sim. Que os japoneses já utilizam há muitos anos. Não vou lembrar, exato. Mas nós agora, com o Covid, descobrimos e gostamos, porque assim a casa dura mais tempo, pelo menos a arrumação, não é? Digo eu, que não era do lixo. Nem mais. E, por acaso, uma coisa, o meu companheiro é mais organizado que eu, e ele trouxe um hábito que eu, desde que implementámos, agora eu até sou mais chata que ele, que eu até já tinha partilhado contigo, que é fazer a emenda semanal. E para mim é um descanso, porque se há um dia que eu não sei o que é que vai ser o jantar, acreditas que eu ando o dia, de vez em quando vem aquele pensamento, claro, eu não tenho a resposta, né? O nosso cérebro tem que encontrar a resposta. Então, de vez em quando, o que é que eu vou fazer para o jantar? E aquilo chateia-me solenemente. E agora, que a gente começa, nós agora já temos a emenda semanal, quando não há desorganização. Sim. Pois. Sim. E cansa. O que eu noto é cansa. A falta de organização. Tu ficas com aquilo na cabeça, não é? Exatamente. E por isso, para mim, foi assim E é uma coisa simples e que é pouco tempo, gasta pouco tempo. Eu acho que é maravilhoso. É uma questão de custo ao primeiro, mas depois, não é? Digo eu. Eu acho que é isso. É às vezes temos aquela resistência. Houve outra coisa que eu também tive uma grande resistência e o meu companheiro também às vezes me dizia, que era pôr alarmes nos telemóveis. Por exemplo, ou usar agenda, mas também colocar alarmes. Quando tinha alguma coisa para não me esquecer, o que é que eu às vezes fazia? Estava aqui para eu não me esquecer. Só que isto cansa. Hoje eu estava a dizer, o nosso cérebro não é agenda, não é para estar aqui coisas, não, é para criar. E portanto, às vezes quando eu tenho agora alguma coisa, eu sou fã de ter alarmes, mas quando é uma coisa que é para eu fazer naquela altura, por um alarme. Pronto, para mim é muito bom mesmo, alivia mesmo a cabeça. Ajuda bastante. Ou seja, resumindo aquilo que nós falámos um bocadinho desta parte aqui da organização e a gestão de stress, truques que podem ajudar de organização para gerirmos o nosso stress. Como tu disseste, a emenda semanal, a utilização de uma agenda, que eu acho que é fundamental. A utilização, por exemplo, para mim é fundamental ser organizada a nível financeiro. Então, para mim, eu utilizo o Excel no Drive, tenho lá a minha lista, o meu Excel, o meu orçamento, e vou colocando lá as despesas.
Ou seja, eu estou em qualquer sítio, acedo ao telemóvel e coloco lá, olha, gastei X nisto, porque eu preciso deste controle financeiro. Portanto, a organização financeira é fundamental, então tenho estas apps. Ou seja, utilizar e dar utilidade às apps que nós temos nos telemóveis e que nem sequer, se calhar, olhamos para elas, que têm a ver com a agenda. O que é muito importante e que tu falaste é esvaziar a mente. Esvaziar para onde? Seja eletronicamente, não é? Para alguma coisa eletrónica, seja para um caderno. Eu, por exemplo, quando eu tenho ideias, eu esvazio para um caderno, mesmo no trabalho. Às vezes eu preciso ter uma folha A3 e fazer um esquema mental daquilo que eu quero fazer e daquilo que eu quero produzir. E isto ajuda bastante. Porquê? Porque saiu da cabeça. É uma questão de organização. Tu saiu da cabeça e tu consegues montar melhor. E se calhar, se fores pedir a opinião a outra pessoa consegue visualizar a tua ideia e consegue te dar insights que te vão ajudar, não é? A evoluir e a desenvolver. Também falámos aqui de outra app, que foi o To-Do-List, para quem quer partilhar listas de supermercados. Também tem as tarefas, os tasks do Google, portanto, quem usa só o Google também tem os tasks do Google, que é as tarefas, a lista de tarefas, que também dá para partilhar e dá para fazer a lista de supermercados. Tudo isto ajuda a gerir o stress do dia a dia. Porquê? Porque tu não estás focado naquilo, já esvaziaste para lá, olha, tenho isto é o jantar, eu já tenho os ingredientes em casa, não preciso de nada. Olha, preciso passar no supermercado, mete na agenda, passar no supermercado para ir buscar não sei o quê. E fica ali. E meia hora antes dispara o alarme e tu já sabes que tens que ir ao supermercado buscar aquilo antes de ir buscar os filhos, ou antes de ir buscar o cão ou o gato, ou o que for. Ou seja, isto tudo ajuda-nos, são técnicas de organização que nos ajudam a gerir o stress no dia a dia e nos ajudam também a colocar o foco e a energia naquilo que nos permite, não é? Também desenvolver o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes o stress também nos barra o autoconhecimento, que foi aquilo que nós também falámos aqui. Carla, queres deixar alguma dica da tua parte, assim, para resumir? Não, agora pegando no que tu estavas a dizer, claro que barra, porque quando nós estamos neste stress que acaba por causar dor e desconforto, o ser humano foge da dor. Então o que é que a gente acaba por fazer? Ou viciar-se em algo, ou distrair-se com algo, que é no fundo para aliviar deste desconforto. E então muitas vezes entra aí os vícios, como também falámos um bocadinho de início, do tabaco, do álcool, nas compras, nos jogos, distrair-se com o quê? Às vezes com a Netflix, com coisas que nos tiram do nosso dia-a-dia, que nos está a causa de dor. Mas nós temos é que ir mesmo à causa da dor. E eu acho que temos mesmo que fazer é olhar para nós e parar de estar no piloto automático. Se há algo na minha vida que eu não estou a gostar, há algum resultado que eu estou a ter e não quero, o que é que eu estou a fazer? Parar mesmo e observar. Pronto, eu acho que isso é fundamental. Claro que depois o exercício físico, uma alimentação adequada, se o nosso corpo não estiver bem, não estivermos bem nutridos, e nutridos é com alimentos bons, como é que o nosso corpo vai estar bem? O resto não vai estar. Se estiver bem hidratado, se estivermos a dormir bem, porque isto depois é tudo um círculo vicioso que não para. Portanto, temos que ir lá, há ali uma parte que nós temos que parar. E às vezes pode ser, para mim foi com o exercício físico. Pronto, parou e ajudou. Sabes que também agora que falas do exercício físico, eu sentia muitas dores nas pernas, sentia-me a ficar travada nas pernas mesmo. E comecei a fazer o exercício físico, comecei a fazer mais exercício e a ser disciplinada no exercício e tem resultado. Fico cansada, fica-me aqui a doer os musculozinhos todos que já não... Então, ou seja, acaba porquê? Acabas por ganhar energia também com o exercício físico e às vezes uma pessoa sente-se cansada, exausta, desmotivada, porque nos falta o exercício físico, falta-nos aquela energia das células, não é? E que é produzida internamente através do exercício físico, não é? Muitas vezes nós precisamos da conexão com a natureza, ok?
mas também podemos nos conectar com a natureza e fazer exercício físico. E isso também é importante. Fantástico. Por isso, dava pano para mangas aqui a nossa conversa. Nada, acho que podíamos estar aqui a noite inteira. É verdade. Isto aqui nós começamos a falar e já estamos aqui às 10, já passou das 10 e nós estamos ainda aqui. Acho que é um tema muito interessante e muito importante. A aula vai ficar... aula, não é aula. Esta partilha, esta conversa vai ficar gravada. Não sei se queres terminar com alguma coisa, Eu sugiro que nos sigam também. Nós vamos ter esta partilha, esta conversa no nosso Instagram, que nos possam seguir também e mandar o vosso feedback e as vossas partilhas. Estejam à vontade para mim e para a Carla, como vocês preferirem. E obrigada, Carla, por estares aqui. Não sei se queres falar alguma coisa para te despedires. Obrigada. Obrigada por este bocadinho, obrigada por estarem desse lado e por estarem a ouvir também a nossa conversa, a nossa partilha. Espero que tenha sido útil, espero que possam pôr uma coisa, basta uma coisa, não é assim muitas coisas, basta uma em ação, que eu acredito que vai fazer a diferença. Eu acho que e vocês vão se sentir muito melhores. O mais importante desta live é despertar consciência, ok? As pessoas começarem a despertar consciência para que têm que parar, têm que abrandar, aproveitar agora as férias para fazer isso. E sabes, não falámos de uma coisa que eu acho que é muito importante. Muitas vezes, e muitas mortes acontecem no período de férias, porque é quando as pessoas baixam os níveis de cortisol, aquela cena de stress, porque as pessoas andam sempre em picos, e depois, tão novo, faleceu, deu-lhe um infarto quando estava a tomar banho e não sei o quê. Porquê? Então, aproveitem as férias, antes das férias, desacelerem já, porque eu acho que é muito importante desacelerar. E desacelerar, uma coisa que funciona, e experimentem, é fazer a técnica do chamado aterragem, colocar os pés na terra. Todos os dias vão à terra, ponham os pés na terra, ponham os pés no mar e vão desacelerando a mente, para quando forem de férias o choque não ser tão grande. Que eu acho que é importante, nós também temos esta consciência e eu acho que a live, o mais importante e o objetivo também foi despertar consciência para o autoconhecimento, para perceber que está na altura de abrandar, de parar, de perceber quem somos e onde é que estamos neste momento e perceber também em que ponto é que nós estamos e baixar um bocadinho a guarda e baixar e desacelerar. Organizarmos também as nossas férias nesse sentido de nos permitirmos descansar. Obrigada, Carla, mais uma vez por estares aqui. Obrigada eu. Um beijinho muito grande a todos que estão aqui a ver-nos e a live vai ficar gravada no nosso Instagram. Por isso podem ver e podem partilhar e comentar. E partilhar também com quem precisar. Obrigada a todos. Então, Beijinhos. Obrigada. Bem. Beijinho.